Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre política, mais especificamente sobre os conceitos de parlamentarismo e de presidencialismo que muitas vezes a gente vê no noticiário, mas não consegue diferenciar bem qual é. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Muitas vezes a gente vê no noticiário notícias como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e por outro lado a gente vai ver o primeiro-ministro Boris Johnson, da Inglaterra, ou então a primeira-ministra Angela Merkel, da Alemanha, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e fica aquela dúvida, qual é a diferença entre um presidente e um primeiro-ministro? A questão é que as figuras que a gente vê como presidente que aparece no noticiário são em países presidencialistas e essas figuras dos primeiros ministros são comuns nos países parlamentaristas. Então vamos ver quais são as diferenças entre esses dois tipos de governo. O presidencialismo e o parlamentarismo são os principais tipos de governos dentro dos países democráticos. Para a gente compreender a diferença entre cada um deles, a gente primeiro tem que entender a diferença entre o governo e a diferença entre o Estado, que são duas instituições que existem dentro do poder público de cada país. O Estado, ele representa tudo aquilo que o país tem de permanente. O Estado brasileiro engloba a bandeira, engloba a Constituição, engloba a cultura do Brasil, engloba as Forças Armadas, engloba todas as instituições, ou seja, o Estado é algo que ele é permanente, ele é algo que é fixo, ele representa uma série de valores que fazem com que uma nação seja uma nação. Já o governo, ele representa aquilo que há de transitório dentro de um país. O que é transitório é aquilo que é determinado pelo momento. Por exemplo, a política econômica brasileira hoje, ela é condicionada pelas circunstâncias do Brasil hoje. Quando o Brasil for fazer o orçamento do ano seguinte, o governo brasileiro vai criar uma proposta de lei orçamentária e vai mandar para o Congresso, algo pertinente àquele período específico. Daqui a 10 anos vai ser outro orçamento. Daqui a 10 anos a política de combate à inflação vai ser outra. A política de combate ao desemprego vai ser outra. Por quê? Porque isso aí é uma parte dinâmica do país, é algo que está em constante mutação. Então, para a gente poder diferenciar bem o Estado ele é tudo aquilo que o país tem de estático, tudo aquilo que o país tem de fixo, tudo aquilo que ele tem de imutável. Já o governo representa tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que é pertinente a uma determinada época, tudo aquilo que vai durar só por um determinado prazo. A gente pode pensar que o Estado é uma grande estrutura e que o governo é algo que vai ser criado em cima dessa estrutura, depois desmontado para outro entrar num lugar. Porém, essa base ela vai permanecer fixa. Essa base, que é o Estado, ela não muda. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Brasil numa perspectiva para 40 anos daqui para frente, o Estado brasileiro vai continuar sendo o mesmo. Já os governos vão mudar. O Jair Bolsonaro, quando o mandato dele encerrar, ou o segundo mandato, caso ele seja reeleito, um novo presidente vai ser eleito pela população. Depois desse presidente, outro, depois outro. Ou seja, os governos, eles são transitórios, porém a instituição Estado, ela é fixa. Então, a gente tem que pensar que nas democracias contemporâneas existem, então, essas duas instituições e cada instituição delas tem um chefe. Um é o chefe de Estado, outro é o chefe de governo. A principal diferença do presidencialismo para o parlamentarismo é que no presidencialismo o presidente ele é tanto chefe de Estado
tanto chefe de governo. No Brasil, Jair Bolsonaro é chefe de Estado e chefe de governo. Alberto Fernandes, na Argentina, ele é chefe de Estado e chefe de governo. O López Obrador, no México, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Donald Trump, nos Estados Unidos, chefe de Estado, chefe de governo, porque todos esses são países presidencialistas. Já no parlamento, nos países parlamentaristas, você vai ter uma figura sendo chefe de Estado, outra figura sendo chefe de governo. E aí a gente vai ter dois tipos de parlamentarismo possível. Um é a monarquia parlamentar e a outra é a república parlamentar. Numa monarquia parlamentar, o chefe de Estado é o monarca e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Por exemplo, o caso mais clássico é a Inglaterra. A Rainha Elizabeth, ela é a chefe de Estado da Inglaterra. O Boris Johnson, ele é o primeiro-ministro. No Japão, que também é uma monarquia parlamentar, o imperador do Japão, ele é o chefe de Estado. O Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro, é o chefe de governo, ou seja, os monarcas representam tudo aquilo que é estático e fixo do seu país. Já o chefe de governo vai representar aquele período, as políticas daquele período, ou seja, a Rainha Elizabeth, ela representa o Estado inglês, ela representa todos os valores da Inglaterra, ela representa todos os símbolos ingleses, ela representa a tradição da Inglaterra. O mesmo caso com o imperador japonês, ele representa a história do Japão, os valores japoneses, tudo aquilo que o Japão representa. Já nas repúblicas parlamentaristas, o chefe de Estado é o presidente e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha tem um presidente e a Merkel é a primeira-ministra. Israel, Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro e tem também um chefe de Estado. Na Hungria, o Viktor Orbán é o primeiro-ministro e o presidente da Hungria é o chefe de Estado. E com isso a gente já vê uma coisa bastante significativa. A figura do primeiro-ministro é muito mais presente do que a figura do presidente e até mesmo a figura dos monarcas, no caso das monarquias parlamentares. A Elizabeth II a gente conhece porque é um nome altamente conhecido, mas é muito difícil a gente lembrar logo de cara quem é o imperador do Japão, o rei da Espanha, o rei da Holanda, a rainha da Suécia. São figuras que não estão no noticiário. E isso por quê? Porque, no geral, nos países parlamentares, o chefe de Estado, seja o monarca, seja o presidente, eles têm uma característica muito mais simbólica e cerimonial. E quem realmente é o chefe do executivo é o primeiro-ministro. O presidente da Alemanha, ele simplesmente vai cuidar daquilo que são símbolos alemães, que são costumes alemães. A Rainha Elizabeth II, por exemplo, ela não vai no parlamento inglês discutir política, ela não participa de campanha política, ela não lida, ela não vira para o primeiro-ministro e diz qual tem que ser a política econômica. Tanto é que, sob a Elizabeth II, a gente teve desde políticos de uma tendência mais estatal, até mesmo Margaret Thatcher, que foi um dos maiores nomes do liberalismo. Ou seja, embaixo de uma mesma monarca, sobre o mesmo Estado, a gente teve vários tipos de primeiro-ministros com pensamentos diferentes, porque o papel dela é um papel mais simbólico. Ela, por exemplo, ela vai nos Jogos de 2012, em Londres, a Rainha Elizabeth ela recebeu as delegações, porque essa é uma função do Estado. Numa Olimpíada, você tem um país sede recebendo as confederações de cada país, as delegações de cada país. Então, como ela representa o Estado inglês, ela é quem recebeu essas delegações. E então a gente tem esse valor muito simbólico. No caso do presidencialismo, o presidente é quem vai receber, quem vai cuidar do cerimonial. Na Copa de 2014, a Dilma Rousseff, que era tanto chefe de Estado quanto chefe de governo, ela recebeu as delegações na vinda para disputar a Copa do Mundo aqui. Ela cumpriu o seu papel de chefe de Estado, ou seja, o Brasil
recebendo uma competição internacional. Assim como Michel Temer, em 2016, nas Olimpíadas, ele recebeu as delegações, ou seja, o Brasil estava recebendo as delegações de outros países. Então, a figura do chefe de Estado, ela acaba sendo muitas vezes esquecida, então ela não aparece no noticiário. A gente vai ver a Merkel tomando medidas com relação à economia da Alemanha, com relação ao que a Alemanha tem que fazer. A gente vai ver o Viktor Orbán tomar decisões com relação à política da Hungria, a mesma coisa do Boris Johnson na Inglaterra e por assim vai. Pode parecer, quando a gente olha assim, que a figura do chefe de Estado desses países, ele chega a ser até desnecessária. Porém, existe um determinado elemento que mostra o quanto ele pode ser bastante importante, onde a gente vai ter uma diferença muito significativa do parlamentarismo para o presidencialismo. Essa diferença se vê quando um país passa por algum momento de crise política, e uma crise política que acabe por derrubar um governo, um presidente ou um primeiro-ministro. Quando a gente fala num país presidencialista, a queda do chefe de governo automaticamente significa a queda do chefe de Estado. Quando a Dilma sofreu impeachment, caiu tanto a Dilma, chefe de governo, quanto a Dilma, chefe de Estado. Ou seja, a chefe de Estado caiu nesse período. Porém, agora, quando você fala em um país parlamentarista, quando você tem alguma crise que derrube um governo, o Estado segue sem passar por isso. Quando um primeiro-ministro da Inglaterra cai, a Rainha Elizabeth continua. Ela vai continuar sendo a rainha. E uma característica que existe nos países parlamentares é que ou o monarca ou o presidente, eles nomeiam o primeiro-ministro. Ocorre o processo de eleição, o primeiro-ministro ele é eleito pelo próprio parlamento, daí o nome parlamentarismo, porém, quem confere o poder de fato a quem foi eleito pelo parlamento é ou o presidente ou o monarca. Por quê? Isso parte do princípio de que o Estado forma o governo. Ou seja, então quando um primeiro-ministro é eleito na Inglaterra, quem nomeia esse primeiro-ministro é a rainha, porque o Estado é quem confere poder ao governo. Então quando o governo cai, o Estado, num país parlamentarista, ele permanece o mesmo e um novo ministro é eleito. Ou seja, não ocorre a queda do chefe de Estado. Então, um processo de crise política num país parlamentar, ele acaba sendo menos traumático para a sociedade. A gente pode pensar, fazer até um comparativo com o caso do impeachment da Dilma com a questão do Brexit na Inglaterra. Com o impeachment da Dilma em 2016, caiu a chefe de Estado e a chefe de governo, e o Brasil já vinha de um processo de crise política e se manteve uma crise muito forte, porque isso gerou insegurança para o Brasil, começa a crescer medo, por exemplo, de golpes militares, gera uma instabilidade sobre o que vai ser do Brasil. Com instabilidade, investimentos estrangeiros, tudo isso é influenciado. A percepção do brasileiro do seu governo, ela acaba sendo também prejudicada. Vamos ver agora, a partir do momento em que o Brexit foi votado na Inglaterra. O referendo foi feito em 2016 e logo após a votação, o primeiro-ministro David Cameron caiu por causa de uma instabilidade política que se criou. Foi nomeada a primeira-ministra a Theresa May, que ela deveria conduzir o processo do Brexit. Não conseguiu e o gabinete dela também caiu. Veio agora o Boris Johnson e o Boris Johnson conseguiu apresentar uma proposta que consolidou de fato o Brexit. Ou seja, durante esse processo de incerteza política, caíram 2 primeiros ministros, porém o Estado britânico seguiu intacto. Então o impacto disso na Inglaterra foi bem menor do que a queda da Dilma no Brasil, porque a chefia de Estado lá permaneceu intacta. No caso do Brasil, a chefe de Estado caiu, e isso é algo muito problemático para a política e para a estabilidade de um país. Tanto é que existem muitos autores que alegam que um país parlamentarista teria mais condições de gerar bem-estar para a população, justamente pelo fato de que, como existe
um Estado fixo, uma chefia de Estado, que não é prejudicada por crises políticas, que em momentos de crises políticas ela passa e dá estabilidade à sociedade, então a sociedade sofreria menos consequências de uma crise, de uma queda, diferentemente de países presidencialistas. A gente pode ver tanto no caso da queda da Dilma, como, por exemplo, no impeachment do Truman nos Estados Unidos. A gente pode ver tanto no caso da queda da Dilma no Brasil, quanto no processo de impeachment do Nixon nos Estados Unidos, o quanto isso foi traumático para o país. E também no caso do Brasil, como foi também o caso do impeachment do Collor. Isso leva o país a uma série de instabilidades, prejudica a previsão do que vai ser, gera um desconforto muito forte na sociedade. Então, há quem defenda que países parlamentaristas tenham maiores condições de oferecer bem-estar para a sociedade do que os países presidencialistas. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.